Ô, gente, é o seguinte, eu não posso deixar. Eu não posso deixar de passar uma coisa que eu acabei de ver aqui na televisão. Meu Deus do céu, é exploração emocional de Israel, gente. Meu Deus, eu vi, eu fiquei extremamente revoltado com o que aconteceu aqui. Essas caravanas dessas igrejas neopentecostais que, pelo amor de Deus, eu não acredito que tem cristão, que acredita num negócio desse. Obviamente não podemos generalizar, mas essas igrejas neopentecostais, pentecostais, é muita emoção inapropriada. Eu acho que a palavra não é nem emoção, gente. Eu acho que a palavra é enganação. Eu acho que a palavra é essa, enganação, quando nós falamos acerca desta exploração emocional de Israel. Primeira coisa, Israel não precisa. A Bíblia, tudo que se refere à Bíblia, tudo que se refere a Deus, tudo que se refere ao Messias, Deus não precisa de empurrãozinho na história bíblica da humanidade. Deus não precisa de nenhuma ajuda de pregador. Deus não precisa de nenhuma ajuda de invenção do texto, tá? Eu não sei o quanto vocês conhecem acerca de Israel. Existe uma história, só para introduzir aqui. Eu vou falar do que eu acabei de ver na televisão aqui, gente. Eu vou falar do que eu acabei de ver na televisão aqui, de uma igreja neopentecostal que, assim, foi uma coisa absurda, mas absurda mesmo. Mas apenas dando uma introdução no que eu quero falar, é o seguinte. Eu estava em Jerusalém com o Dr. Shlomo Riza, que estava em Jerusalém com ele, com um grupo, exatamente um grupo, eu acho que de americanos. Não me lembro muito bem a origem do grupo, mas e um deles perguntou o seguinte para o Dr. Shlomo, acerca daquele lenço dobrado no túmulo de Jesus, que o turista dizendo, né, segundo o costume judaico, a forma com que um judeu dobrava um lenço ia querer dizer se ele ia voltar depois do almoço. Não sei se vocês já ouviram essa história, mas há muita coisa na internet sobre isso, chama o lenço dobrado. Já vou avisando que não é uma história que convém, não é uma história segundo a tradição judaica mesmo não convém, não é verdadeira. Então, se vocês tiverem interesse, o lenço dobrado, coloca o lenço dobrado Jesus. Vocês vão ver a seguinte história aqui. Eles dizem, né, segundo a tradição judaica, a forma com que o lenço, um judeu dobrava o lenço há 2000 anos atrás, ele queria dizer alguma coisa, queria voltar, que não tinha terminado a sua refeição e tudo mais. E dizem, né, esse senhor dizendo nesse grupo para o Dr. Shlomo, ele disse assim: a forma com que Jesus dobrou o lenço, como se desse para saber a forma que Jesus dobrou o tal lenço, pelo amor de Deus. Ele disse: a forma com que Jesus dobrou o lenço, ele quis dizer que ele iria voltar. Sabe qual que foi a resposta do Dr. Shlomo? Você sabe qual que foi a resposta do Dr. Shlomo? Ele disse exatamente o seguinte: desconheço essa história. Desconheço essa história. Ou seja, lendas. Gente, lendas. Ou seja, como se Deus precisasse, como se a história bíblica precisasse desta ajudinha em relação à emoção, né? Isso não passa de emoção barata. E eu chamo isso não passa de enganação, gente. Pelo amor de Deus. Então, eu acabei de ver aqui na televisão um pastor de uma igreja neopentecostal dizendo o seguinte: quem já foi em Jerusalém sabe que a Via Dolorosa, ela fica na parte velha da cidade de Jerusalém, na parte cristã de Jerusalém.
E lá na Via Dolorosa existe uma marca de uma mão, uma marca gastada de uma mão. E esse senhor, esse pastor, disse o seguinte: eu estou tocando onde o Mestre Jesus tocou. Então a minha mão tocou onde o Mestre Jesus tocou. Ele acabou de dizer isso. E convidando, falando que ia vir para o Brasil, enfim, convidando as pessoas que quem quiser tocar na mão dele, que por sua vez tocou onde Jesus tocou, para iria na igreja e tal. Então não vou citar o nome da igreja. Gente, primeira coisa, as ruas de 2000 anos atrás em Jerusalém não são na mesma superfície, não são no mesmo terreno de hoje. Há muitas controvérsias acerca do local da crucificação de Jesus. Se vocês não sabem, existem pelo menos 3 locais, vamos dizer assim, fortes para a crucificação de Jesus. 3 locais em Jerusalém. Obviamente, gente, Israel é muito marketing. Obviamente, tudo em Israel é tudo super valorizado, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer, quem está assistindo essa live desde o começo, eu estou dizendo acerca de um pastor neopentecostal que disse essa questão que ele tocou em um lugar onde Jesus tocou. Ou seja, sua mão está mais santa do que todas as outras mãos de qualquer outra pessoa, gente. Eu digo, gente, não vamos brincar com essas coisas não se brincam. Você mexer com o emocional, você tocar na ignorância de milhares de pessoas, isso não é nada legal, gente, isso não é nada legal. Então, ele falou assim, olha, eu toquei, a minha mão tocou onde o Mestre Jesus tocou. Mentira! Historicamente, quem conhece Jerusalém, os cristãos que vão a Jerusalém, tem o seu itinerário no bairro cristão dentro da Cidade Velha. E dentro da Cidade Velha há a Via Dolorosa. Só que historicamente eu prefiro ficar com a história do que com lendas cristãs. Eu prefiro ficar com a história do que lendas cristãs. Então eles dizem que há um lugar onde Jesus encostou a sua mão. E esse lugar está gasto. Jesus encostou a sua mão. Possivelmente, supostamente, hipoteticamente, Jesus encostou a sua mão em um lugar. Esse lugar está... procura na internet, gente. Vocês vão ver isso aí. Isso é mentira. Porque historicamente existe um passeio dentro de Jerusalém que, por sua vez, muitos cristãos não vão porque isso fere com toda esta fantasia emocional que há nos passeios turísticos em Jerusalém. Me desculpem falar isso, mas você prefere ficar com a emoção ou prefere ficar com a verdade? Então fique com a verdade. Então existe um passeio que chama o passeio do túnel, do Kotel Hamaravi, que é o muro ocidental, o muro embaixo do Muro das Lamentações. Eu fiz um vídeo há umas semanas atrás em Jerusalém, lá mostrando realmente onde vai aquele muro ocidental, o Muro das Lamentações. Gente, o terreno de 2000 anos atrás, era muito mais embaixo do que as ruas de hoje. Então é impossível esse lugar que é chamado de onde Jesus tocou.
Por quê? Porque há muitas controvérsias acerca de onde era a crucificação, então não dá para saber onde exatamente Jesus passou. Primeiro, existiam os bizantinos, existiam os otomanos, existiam as cruzadas, toda vez que Jerusalém era capturada e invadida, novas ruas eram construídas uma em cima da outra. Então, a Jerusalém de 2000 anos atrás, você pode ir, sim, a terrenos de Jerusalém de 2000 anos atrás. Por exemplo, no Cardo judaico, no Cardo, as ruas de 2000 anos atrás, você pode ir lá, você pode conferir e veja onde que era o terreno do Cardo e onde que é a Jerusalém hoje em cima, gente. Os passeios do Muro das Lamentações, o passeio dos túneis do Muro das Lamentações, gente, era assim coisa de... eu não tenho muita noção de metro, mas é coisa de 10 metros para baixo as ruas da Jerusalém antiga. Então é impossível que alguém esteja no mesmo terreno. Impossível não, desculpa. É impossível que aquela mão onde os cristãos dizem que Jesus se apoiou ali na Via Dolorosa, que ele se apoiou e ficou lá, ou seja, a mão de Jesus tocou ali. Eu não acredito nessa história. Eu não acredito nessa história, porque a história mesmo, arqueologicamente falando, a Jerusalém de 2000 anos atrás era muito, mas muito mais para baixo. Então, como Jesus era um super-homem que subiu e tocou uma parede que até então não existia? Difícil. Me desculpem por falar essas coisas, porque isso ataca a emoção de Jerusalém. Ah, mas então Jesus não tocou ali? Eu acredito que não. Renato, eu acredito que Jesus não tocou ali. Por questões históricas da cidade, por questões de terreno da cidade, por questões de invasão que aconteceu ali. Então, eu acho que essa exploração emocional cristã, ela é... Qual palavra que eu posso usar? Ela é covarde. É o que eu disse abrindo essa live. Deus não precisa do empurrãozinho emocional. Gente, a história da Bíblia não precisa de nenhum empurrãozinho emocional para ser mais bonito. A história bíblica não precisa mais de flores para ficar bonita. Então, este pastor neopentecostal, ele disse, para quem chegou agora na live, ele disse o seguinte: ele encostou neste local e disse assim: a minha mão encostou onde Jesus encostou. Ou seja, querendo dizer, vá na igreja porque eu posso te abençoar, porque a minha mão está mais abençoada que a sua, porque eu encostei em um local onde o mestre Jesus encostou a mão. Isso é muito bonito. Já pensou? Alguém te fala assim: você quer ir para Jerusalém? Quer encostar onde Jesus encostou? Aí você pensa: nossa, mas é possível? Aí alguém te fala: sim, é possível. Tudo é possível. Exatamente. Alguém ganha muito. Isso é marketing, gente. Isso é marketing. Então, assim, tomem cuidado. Averiguem a questão, averiguem a situação, averiguem a história. Jerusalém por si só já tem uma história maravilhosa. Jerusalém por si só já tem a sua história na humanidade. E os cristãos, eu sou cristão, não sou judeu. Eu amo os judeus, eu amo o Estado de Israel, eu vivi em Israel. Mas pelo amor de Deus, não exacerbem mais a história onde não há. Deus não precisa de empurrãozinho de ninguém. Deus não precisa de empurrãozinho na história bíblica, porque a história bíblica já é por si só maravilhosa. Em Jerusalém você pode andar nas ruas de 2000 anos atrás, sim.
Você pode ver ruínas, você pode ver no passeio dos túneis do Muro das Lamentações, você pode ver aquelas colunas romanas maravilhosas, mas os cristãos dificilmente vão lá. Você pode ver uma pedra de 20 metros de comprimento que o rei Herodes colocou ali. Isso é provado arqueologicamente. Mas assim, tem que saber onde procurar. Tem que saber onde procurar. Não vá acreditando. Se você vai a Israel, não vá acreditando, principalmente nessas lendas, que nem eu disse no início da live, o lenço dobrado, a lenda do lenço dobrado, que de acordo com a cultura judaica, Jesus dobrou o seu manto, onde ele estava envolto, dizendo que ele iria voltar. O próprio judeu disse o seguinte: desconheça essa história. Desconheça essa história. Então, assim, a cultura da Bíblia é a cultura judaica. A cultura da Bíblia é a cultura judaica. Ainda a cultura do Segundo Testamento, chamado pelos cristãos de Segundo Testamento, é dentro da cultura judaica. Eram judeus falando hebraico, vivendo essa cultura já milenar, desde Moisés, que foi entregue a Torá, as leis para o povo judeu. Então, assim, Israel não precisa disso, né? Então, é complicado. Eu vi esta apelação na TV desse pastor, eu fiquei absurdamente muito chocado com a forma com que algumas pessoas brincam com isso, e com certeza vão dar conta de tudo isso. Então eu encerro por aqui. Existem muitas coisas a se falar acerca desse assunto, né? Eu não vi Marcos, eu não vi quem que era. É um pastor de uma igreja neopentecostal, não vou falar igreja, não quero aqui acusar, tanto que sinceramente eu não vi o nome do pastor. Mas é isso, eles vendem os pedaços da cruz de Jesus, vendem um pedaço de sal da mulher de Ló, o que eles puderem vender, eles vendem, porque infelizmente algumas pessoas preferem ter do que ser, né? Enfim, são coisas que nós devemos tomar muito cuidado, tá bom? Era isso que eu queria deixar para vocês. Shalom, shalom.